Eu sou a Cláudia Carleto e a partir de agora você fica comigo no Panorâmica, a revista eletrônica da TV Alesp. O que fica mais caro numa viagem de carro, o combustível ou o pedágio? Deputados da CPI que apura possíveis irregularidades nas tarifas querem ouvir o Procurador-Geral do Estado e representantes da Agência Reguladora de Transportes. Dos 13 requerimentos da pauta, a CPI, que apura possíveis irregularidades nas tarifas de pedágios nas rodovias paulistas, aprovou 3. São para ouvir o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Elivaldo da Silva Ramos, Ulisses Carraro, ex-diretor-geral da Artesp, e Dario Reis Lopes, ex-secretário dos Transportes do Estado de São Paulo. Todos para prestar esclarecimentos sobre os termos aditivos que prorrogaram os prazos de vigência das concessões de rodovias em São Paulo. O deputado Gerson Bittencourt, do PT, reclamou dos requerimentos de informações rejeitados pela base do governo. É a nossa percepção, é a fala do governador, são ações na justiça que são importantes e que têm uma blindagem completa no sentido de prestar essas informações. É uma situação preocupante com o andamento da CPI, porque me parece que esse tipo de postura tende a se repetir nas próximas reuniões. A pedido da bancada petista, o presidente da CPI dos pedágios, deputado Bruno Covas, do PSDB, vai formalizar uma agenda com as próximas oitivas. A primeira delas já está definida, será com representantes do Sindicato de Cargas do Estado de São Paulo, que vai apresentar um estudo sobre o impacto econômico e social das tarifas de pedágio. Você sabe o que rola fora dos gramados nessa Copa do Mundo? O SP Sport mostrou um pouquinho dos bastidores desse evento que mobiliza mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Vamos ver. Olha, a data era 2002, a Copa do Mundo acontecia na Coreia e no Japão, e eu trabalhava na Band na época, e o fuso não ajudava. Ai, como não ajudava. Eu ficava de stand-by na televisão para caso o sinal caísse, ou o sinal do áudio, ou do vídeo caísse, a gente ancorava daqui do Brasil. E foi tenso. Porque eu achava que eu ia cochilar nos bastidores, eu ficava até sentada assim, não ficava assim a postos como a gente tá bonitinha aqui na TV. Eu ficava sentada assim no chão, lendo um livro, fazendo alguma coisa, mas não dava para tirar a atenção do monitor, porque não sei o que aconteceu, o negócio era comigo, toda hora o sinal caía. E eu tinha que estar ligada no que estava acontecendo. Foi muita marmita, mas muito café e muitos pequenos cochilos de 5 minutinhos, assim, sabe, pra gente segurar. Vocês têm essa história também? Você tem, Maurício, isso daí? De ter que Não, de trocar a noite pelo dia, não. Eu, quando teve tanto a Copa da Coreia e Japão quanto a Olimpíada de Sydney, eu não estava trabalhando com esporte, então eu não vivi essa cobertura de trocar a noite pelo dia. O que eu vivi foram coberturas extenuantes, né, de um dia que às vezes parecia que durava uma semana de trabalho, porque quando você mergulha numa cobertura assim, você mergulha literalmente, né? A gente vive em função, vai para casa só para trocar de roupa, dormir um pouquinho e já volta para a redação, que é, na verdade, que é também o grande barato, né? Uma Copa do Mundo para nós é o ápice para quem gosta de futebol e a Olimpíada para quem gosta de esportes em geral. Então, viver um evento desse próximo, muito próximo, no local que está acontecendo, é de fato algo fantástico que você leva para a vida toda. Até fazer aqui uma colocação, eu falei stand-by, um linguajar aqui de televisão, stand-by é quando você fica de sobreaviso, né, no lugar esperando, stand-by literalmente esperando que aconteça alguma coisa, aí você entra no lugar da transmissão principal, né? Então, caso caísse aqui o vídeo agora, alguém estaria num outro estúdio prontinho para entrar para me cobrir, porque a televisão não pode ficar sem imagem, né? Assim como o rádio não pode ficar sem áudio e revista não pode não ter manchete, não pode ter a capa, não pode não ter a capa. Falar, ficamos com a capa em preto porque a gente não teve a... Uma história sua, Allen. Eu tenho uma experiência de trocar noite pelo dia, Silvia, e foi na Olimpíada de Pequim, em 2008, né? Eu fui para a China. Quando você é credenciado para esse tipo de evento, normalmente a credencial vale como visto de entrada nos países que não tem visto automático, e assim foi na China. E tem um período, 30 ou 30 e tantos dias antes de começar oficialmente o evento, a sua credencial vale como visto. Eu cheguei lá em Pequim no dia que era o dia que valia a credencial como visto. Então eu passei no total 63 dias
na China durante a cobertura da Olimpíada. Cheguei bem antes, depois passei o mês da Olimpíada. Foi delicioso, foi sensacional, foi ótimo, mas é claro, né, mexe, vira a vida de ponta cabeça. Eu perdi 11 quilos, só para vocês terem uma ideia. Mas não era por causa da comida? Um pouco por causa da comida, que eu não me adaptei, um pouco por causa da correria, igual o Maurício estava contando pra gente. A gente não lembra de que comer, é muito né? corrida, exatamente. Mas aconteceu muito assim, principalmente durante o evento, né, não nessa fase de preparação. Passava o dia, eu era coordenador da equipe local de reportagem, de cinegrafistas, fotógrafos, e passava o dia atendendo as demandas, e pautando, e sabendo se as coisas estavam dando certo, e editando material para poder mandar, né, para o Brasil. Mandar para o Brasil no sentido, né, já publica de lá, já no online não tem essa diferença, não tem esse obstáculo. E aí acontecia muito, de hora que eu acabava o dia em Pequim, na China, eu estava, né, muito cansado, mas aí a redação no Brasil acordava, e estava ávido para trocar experiências e perguntar como é que foi o dia, o que tinha. Então, a hora que o corpo começava a querer desligar, o cérebro tinha que funcionar de novo. Não. Teve uma vez lá no meio que eu estava no telefone com um colega no Brasil falando, e eu falei, enquanto eu termino de falar com ele, eu estava já no quarto do hotel, vou dar uma encostadinha na cama e... Morreu. Depois de um tempo, no dia seguinte, ele falou, cara, por que você me abandonou? Eu falei, acordei com o telefone no peito, porque eu apaguei, estava, né, no meio da cobertura tão cansado ali que... Dá tempo de fazer turismo, Carmona, quando viaja? Porque todo mundo acha que a gente viaja, jornalista, conhece o mundo. Cobertura de Copa do Mundo não dá, não. Não dá, não? Não dá, não. Por que não dá? Não dá, porque normalmente, por exemplo, você está fazendo a cobertura de Copa do Mundo na Europa, fuso horário são 5 horas, né? Então, parece que não mas interfere muito, né? Muito. Então, 5 horas de intervalo. O seu programa aqui é às 6 da tarde, 5 da tarde. 5 da tarde são 11 horas da noite lá. Então você tem que fazer o programa ao vivo. Então você está trabalhando lá da 1 da manhã até as 3 da manhã, lá onde você está, para fazer o programa ao vivo. As pessoas acham que a gente está, né, no mesmo fuso horário e tal. Não dá. Então você não tem como fazer isso. Termina, você vai para o hotel. Bom, você vai descansar, você vai dormir o quê? 2 horas, 3 horas. Porque quando amanhece aqui, você está já ainda dormindo lá. Mas de manhã tem programa às 7 horas da manhã. Os caras querem que você entre ao vivo. Essa semana foi agitada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mais de 80 projetos foram aprovados. Entre eles, o que prevê a criação da Rede de Cuidados Paliativos na Saúde Pública do Estado, o que implanta repúblicas para idosos de baixa renda e o que pretende coibir o uso indiscriminado de aparelhos dentários. Na pauta de 120 itens, os deputados pediram mais tempo para analisar apenas 7 projetos de lei. Um deles foi retirado para a relatoria especial e todos os outros foram aprovados. Mais de 80 dispõem sobre a implantação de repúblicas para idosos de baixa renda em várias cidades do estado. Também foram aprovados projetos como o do deputado Davi Zaia, do PPS, que autoriza a criação de entidade fechada de previdência privada na forma de fundação. O da deputada Alessi Brandão, PCdoB, que proíbe as maternidades de cobrar taxas para que o médico da gestante faça o parto. E outros que instituem os dias do físico e da beleza. Passando por essa comissão, que é a primeira, mais importante no sentido da sequência que venha depois, os projetos vão sendo votados mais rapidamente e mais rapidamente eles vão modificar pela sua natureza, pela sua origem, a vida do cidadão de São Paulo. 2 projetos do deputado Fernando Capês, PSDB, também foram aprovados, o que dispõe de mais tempo para a sustentação oral perante o Tribunal de Impostos e Taxas e o que pretende coibir o uso indiscriminado de aparelhos dentários. Nós somos procurados pelo Conselho Regional de Odontologia, os dentistas estão preocupados, está crescendo o número de comércio até clandestino, ilegal, de produtos odontológicos que são vendidos de maneira totalmente irregular, sem orientação do dentista e, muitas vezes, acredite, para finalidade estética. O projeto, então, vai exigir que na nota fiscal de venda ao produto seja apontado o número de inscrição no CRO ou a pessoa jurídica que está adquirindo, para evitar essa venda indiscriminada que faz mal à saúde e prejudica o interesse do consumidor. Todos os vigilantes de São Paulo foram homenageados numa solenidade aqui na Assembleia Legislativa. Assiste comigo.
A profissão surgiu em 1820, quando a segurança privada foi criada nos Estados Unidos. No Brasil, só em 1983, os vigilantes tiveram sua categoria regulamentada através da Lei 7.102, no dia 20 de junho. Hoje, no auditório Paulo Kobayashi, representantes de empresas e sindicatos da atividade foram homenageados no ato solene. Dia 20 de junho, em 1983, foi promulgada a Lei 7.102, que garante direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos institucionais a todos os vigilantes do Brasil. É uma lei federal e, na promulgação da lei, o dia 20 ficou consagrado como o Dia do Vigilante, para a gente comemorar o trabalho desse pessoal tão aguerrido aí, tão firme na atividade de proteção de vidas e patrimônio. Em todo o país, já são mais de 2 milhões de profissionais que trabalham em escoltas, proteção de patrimônio público e privado, de pessoas e bancos e transportes de valores. Só em São Paulo, 210 mil vigilantes atuam na área. 11 profissionais, em especial, foram homenageados no ato de hoje. Todos com mais de 40 anos de carreira. A atividade de segurança privada é uma atividade complementar à segurança pública, não é concorrente. E nós temos sim que valorizar essa atividade. É o segundo ano que nós fazemos a atividade aqui, se Deus quiser, isso vai ajudar a valorização da atividade da segurança privada e, por consequente, do seu recurso humano, que é o vigilante. E o Panorâmica faz a primeira paradinha do dia. Eu volto já com mais notícias aqui da Assembleia. Até já! A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou a criação de uma cartilha para idosos. A intenção é prevenir acidentes e doenças dos nossos velhinhos. Foram 5 aprovações, entre elas o projeto de lei de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que cria a cartilha de orientação para prevenir as quedas sofridas pelos idosos. O projeto de autoria do deputado Roque Barbieri, do PTB, que autoriza a criação de clínica de recuperação para dependentes químicos em Birigui, também foi aprovado. A presidente da comissão, deputada Thelma de Souza, do PT, disse que as metas do primeiro semestre foram cumpridas e adiantou qual será a pauta da comissão para o segundo semestre. Nós chegamos aos objetivos das pautas que foram traçadas para a comissão no primeiro semestre e deixaremos para o segundo semestre, de início, 4 debates que serão juntados às pautas que colocaremos em função dos requerimentos e também dos projetos dos deputados. E quais são os debates? Nós vamos ter um debate com o Ministério da Saúde sobre a questão da AIDS, o Departamento Específico de Hepatites e Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis. Vamos ter um debate sobre o plano de carreira e questão salarial dos cirurgiões dentistas, que já está na pauta há mais de 2 meses como debate. Faremos um terceiro debate, que é justamente a questão da FURP, que é a Fundação do Remédio Popular, sobre contratos que aconteceram envolvendo a Alstom e outras empresas que estão sendo denunciadas no metrô. É importante porque elas têm uma imbricação com a situação dos remédios, nós precisamos trazer isso a limpo e vamos ter também a presença do senhor ministro da Saúde, Arthur Quioro, para fazer um balanço sobre o projeto Mais Médicos, tão exitoso no país. Perigo nas UTIs dos hospitais. Uma pesquisa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, registrou quase 10 mil bactérias resistentes a antibióticos. As chamadas superbactérias foram tema do programa Saúde e Vida dessa semana. O que é uma superbactéria? Combate, diagnóstico, risco de morte, onde atacam, tipos, como podemos nos proteger? Esse é o assunto do programa Saúde e Vida de hoje. Para falar sobre isso, estamos recebendo deputado Antônio Salim Curiati, do PP, doutor Eduardo Medeiros, infectologista e presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital São Paulo, da Unifesp, e a doutora Flávia Rossi, doutora em Patologia e diretora médica do Laboratório de Microbiologia
do Hospital das Clínicas. E eu começo com o deputado Antônio Salim Curiati. O que me chama a atenção, deputado, é que a gente quase não fala sobre esse assunto. Por que essa resistência, até da própria classe médica, em falar sobre bactérias e a questão das infecções hospitalares? Mas é importante isso, sem dúvida alguma. Eu sou médico há 60 anos e sei da importância de ter contato com a população e alertá-la sobre determinados episódios. A infecção não é generalizada do organismo, não é só hospitalar. É durante a permanência na comunidade, na atividade particular, em todos os setores que a gente vive. Então, eu lembro do meu comportamento todas as vezes em que vou a algum local. E eu já vi uma reportagem também falando dos locais que têm maior possibilidade de contaminação para os diferentes tipos de bactérias. Eles falam que o principal contato com a comunidade, onde a comunidade está presente, são os corrimãos. Tem bactéria de tudo quanto é jeito. Né? Mas aí que está. A população é inocente, ela não tem maldade. E então ela não se apercebe que está sendo contaminada, não porque ela não tome cuidado, porque ela não sabe das condições de contaminação. Então precisa se fazer programas que orientem a população como que deve ser a sua vivência diária. Você esteve no local, se puder, lave a mão e lave bem. Lave sobre todos os aspectos, não deixe a unha crescer, verifique o que tem embaixo da unha, limpe a mão, tudo isso. Quando não há possibilidade de lavar a mão, deve ter um desinfetante. Eu sou caboclo, porque eu não quero álcool com gel só, eu quero álcool com iodo, porque aí está provado, fiz um trabalho sobre essa matéria, está provado que é desinfetante importante e que mata efetivamente as bactérias. Então essa questão, doutor Eduardo, até a gente não tem a cultura da prevenção, em todos os aspectos, né? A gente só se preocupa de ir ao médico, procurar um especialista quando a gente está sentindo muita dor, quando já aconteceu algo que possa sinalizar determinada enfermidade. Nesse caso, o deputado falou dessa questão da prevenção. É uma coisa muito simples você evitar determinadas infecções. Mas quem são, entre aspas, essas bactérias? Que bactérias nós temos aí espalhadas? Vamos começar no ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, que podem, de certa forma, causar algum tipo de mal à pessoa. Vejam, o primeiro conceito importante é que o nosso organismo ele não é estéril, né? Nossa pele está colonizada por bactérias, a nossa boca tem milhões, bilhões de bactérias. O intestino, cerca de 60% das nossas fezes, são constituídos por bactérias. Então, as bactérias são importantes, inclusive, para o organismo, na produção de algumas vitaminas e para o próprio equilíbrio. O grande problema nessa situação é quando você se expõe a alguns fatores que elevam a chance de você desenvolver resistência aos antibióticos. O próprio uso de antibióticos. O uso excessivo, contínuo, por longo tempo de antibióticos, ele promove uma pressão seletiva. Mas aí, mas é o próprio médico que receita, mas né? aí que está. A população precisa ser informada desses aspectos, porque a população não sabe, não tem nem noção. Quando falam em álcool desinfetante, álcool iodado, álcool gel, a turma é desinformada. Então, nós precisamos ter o cuidado, o governo, todos os setores de assistência, de ocupar os órgãos de divulgação e falar, olha, gente, tome cuidado quando você sai de casa, tome cuidado quando você põe a mão em algum local. Você deve constantemente lavar as mãos e constantemente usar álcool gel ou iodado. O ex-ministro do Trabalho, Walter Barelli, foi o convidado especial de um ato solene aqui na Assembleia Legislativa essa semana. Ele participou de discussões de projetos de incentivo às políticas públicas. O ato solene com vistas ao fortalecimento das políticas sociais em São Paulo foi presidido pelo deputado João Caramês, do PSDB, e lotou o auditório Franco Montoro.
setores da sociedade que trabalham com políticas públicas trouxeram contribuições à Carta Social Paulista, assinada neste ato. Através do diálogo, através da forma de conversar, a gente mudar e tentar trazer para essas regiões onde estão crescendo muito, né, está faltando muito projeto social, e melhorar. O que facilitaria muito todo esse trabalho seria, em primeiro lugar, um investimento nessas instituições do terceiro setor. Segundo ponto, eu acho que tem que haver realmente uma desburocratização dentro desses convênios que já são estabelecidos hoje, ou com a prefeitura, ou com o estado, ou com a federação. Nós vamos ficar futuramente um país de idosos. Nós, os grupos e associações que lidam com a terceira idade, realmente eles não têm apoio nenhum, nem parceria privada e nem do governo. O ato solene teve palestra do ex-ministro e ex-secretário do Emprego e Relações do Trabalho, Walter Barelli, que falou da necessidade de potencializar as políticas sociais. Quando você cuida dos problemas que a população sente, você está governando para a população. Agora, a população sente quando ela vê o governo existindo ou não existindo. Se falta segurança, a população, quando fala que falta, é porque não está existindo segurança. E aí o povo está reclamando. Agora, se tiver coisas boas, se tiver segurança, por exemplo, a população fica contente. Durante o ato, o deputado João Caramês, do PSDB, apresentou a Carta Social Paulista. Quando você realiza ações, principalmente aquelas pessoas que precisam, que necessitam, que estão lá na ponta, são essas entidades que realmente têm condições para atingir essa ponta. O poder público ele é totalmente ineficiente nessa conjuntura. Um programa do governo do estado permite que pessoas com deficiência física tenham uma chance a mais de entrar no mercado de trabalho. Veja como funciona. O PADEF, Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, é gerenciado pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho. Desde que foi criado em 1995, mais de 14 mil pessoas conseguiram entrar no mercado. O programa faz a intermediação entre a mão de obra e as empresas que têm 100 ou mais funcionários e devem cumprir a lei de cotas, ou seja, reservar de 2% a 5% das vagas para as pessoas com deficiência. Para saber quais vagas estão disponíveis, existem duas formas: acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br ou vir pessoalmente à sede do PADEF, que fica na Rua Boa Vista, 170, no centro de São Paulo. Estou à procura de vaga de atendente, área administrativa e promotor também de vendas. Eu acho que é uma vaga, não é na minha área, né? Mas é uma vaga que se encaixa assim no meu perfil. Nessa semana existem 269 vagas disponíveis e a remuneração vai desde o salário mínimo até R$10 mil para quem tem curso superior completo. A maioria das vagas não exige nenhuma experiência, mas com ensino fundamental ou médio, mesmo não concluídos, é possível conseguir boas colocações. Vou passar pela entrevista com os recepcionistas e vou ver. Estou confiante, sim. Mas apesar da oferta, o número de contratados não é alto. De janeiro até maio deste ano, foram oferecidas 16.980 vagas e apenas 479 pessoas conseguiram um trabalho. O motivo ainda pode ser o preconceito. Não é porque a pessoa tem uma deficiência intelectual, ela é incapaz. Eu não aceito isso dentro de mim, entendeu? E quando a pessoa não aceitar, a pessoa não pode aceitar ser discriminado. Todo mundo é igual. Existe, inclusive, empresas que contratam pessoas com deficiência e as deixam em casa, ganhando salário, benefícios, mas sem um emprego, sem o posto de trabalho de verdade. E a lei de cotas, quando ela foi criada pensando no indivíduo, no ambiente de trabalho, e não simplesmente ele em casa recebendo salário. Como as indústrias têxtil e de moda trabalham para as pessoas com algum tipo de deficiência física? Foi o que mostrou o programa Inclusive essa semana. A tendência da indústria têxtil e dos profissionais da moda é criar peças que possam atender a todos e, com isso, derrubar as barreiras que cercam as pessoas com deficiência. Para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o André Hidalgo, jornalista, empresário e idealizador da Casa de Criadores. Tudo bom, André?
Tudo ótimo. Obrigado pela presença aqui no programa. Me conta como é que qual o maior desafio de trabalhar com moda para pessoa com deficiência? Então, na verdade, eu também estou aprendendo isso, porque eu faço há 17 anos aqui em São Paulo um evento que chama Casa de Criadores, que revela novos talentos. Então, vários estilistas começaram com a gente, como Marcelo Sommer, Cavaleira, André Lima, enfim. Mas são estilistas que criam suas coleções normais e lançam no evento. E nessa última edição a gente resolveu criar uma coleção, já era uma questão que a gente achava que a gente tinha que abordar, porque como é um evento de novos talentos, a gente achava que já estava na hora de abordar, de usar o próprio evento para abordar outras questões. Então a gente, numa parceria com uma agência que chama UI e com a própria Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado, a gente resolveu propor aos nossos estilistas um desafio que seria criar essa coleção para deficientes visuais, se é que essa coleção de fato teria suas especificidades. A gente foi atrás justamente dessa resposta. E foi muito interessante porque, na verdade, nesse processo, a primeira coisa que a gente precisou fazer, obviamente, foi ouvir os deficientes visuais. E eles, na verdade, começaram a dizer para a gente que eles queriam tudo, menos ser identificados também pela roupa, identificados como deficientes visuais, né? Porque eles já são diferentes, eles já se sentem diferentes quando eles andam na rua, porque as pessoas já olham para eles. Então, não poderia ter nada que fosse muito diferente da roupa que a gente usa. Então, essa foi uma constatação muito engraçada, muito interessante e um desafio para os estilistas, porque, por outro lado, existem coisas, sim, que eles podem fazer, que são muito sutis e que, de repente, só a pessoa perceba, mas que seja útil para ela. Então, por exemplo, um bolsinho para você colocar um celular, uma roupa que tenha um elástico para se colocar, que é mais prático ou mais rápido, alguma identificação se é avesso ou direito, coisas práticas mesmo que nem sempre um deficiente visual precisa, mas que é importante, de repente, estar lá, né? Então, na verdade, a gente foi criando essa coleção a várias mãos. Nós fizemos uma reunião, tivemos o apoio de algumas associações, né, como a Lara Mara, e até um balé de cegos que chama Fernanda Bianchini, a Associação Fernanda Bianchini, né, que é um balé de cegos mesmo, que é maravilhoso. Então, a gente foi fazendo uma imersão nesse universo e a gente foi percebendo que, na verdade, a nossa coleção tinha que ser o mais normal possível. O Panorâmica faz mais uma pausa agora. Não sai daí que eu volto daqui a pouco. Até já! O Conselho de Ética da Assembleia estabeleceu um prazo para que o deputado Luiz Moura, do PT, esclareça supostas denúncias de envolvimento com integrantes de uma facção criminosa. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar colocou em votação nominal a proposta do líder do PTB, Campos Machado. Ele pediu que o deputado Luiz Moura, do PT, seja informado da representação recebida pelo Conselho e possa se explicar por escrito. Serão investigadas as supostas informações de que o deputado Luiz Moura teria envolvimento como integrante de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. O requerimento foi aprovado por 5-2. Apenas os deputados Cauê Macris, líder do PSDB, e a deputada Célia Leão, no mesmo partido, votaram contra. Não saio satisfeito, né? O nosso encaminhamento era para que o deputado Luiz Moura pudesse ser ouvido aqui no Conselho de Ética, e o que o Conselho aprovou aqui, né, foi justamente fazer com que ele seja colocado e dado as suas explicações por escrito, né, e não era o que nós esperávamos. Apenas a informação dos trabalhos aqui do Conselho de Ética para que ele possa se defender por escrito, o senhor não acha suficiente? Não acho
não acho. Eu acho que ele mesmo já foi em plenário, né, fez algumas colocações e acharia que aqui no Conselho de Ética nós poderíamos aprofundar mais o tema, né, e diante disso, aí sim, né, poderíamos ter algum juízo de valor a respeito em relação a esse caso. Então, acho que não foi uma boa ação por parte e aprovada hoje no Conselho de Ética. O PSDB não quis explicações alguma em relação ao caso. E o deputado Caio Macris perdeu a oportunidade de fazer qualquer outro encaminhamento. O único encaminhamento que teve, o PSDB votou contra. Portanto, se tem alguém aqui que não quer explicações, que não deseja que o assunto seja abordado no Conselho de Ética, é o PSDB e nenhum outro partido. Felizmente, o Conselho tomou uma medida correta, uma vez que o deputado Luiz Moura não é réu em nenhum processo, ele não tem nenhum inquérito que o investigue. Uma vez que um outro deputado pede explicações, o Conselho encaminhou e pediu explicações para ele. Acho que foi correto e satisfatório. Depois o Conselho vai avaliar as explicações. Agora, o deputado Cauê, que saiu tão indignado, ele poderia, por exemplo, pedir para que os deputados do PSDB que sofrem denúncias graves do Ministério Público também façam o mesmo que o deputado Luiz Moura vai fazer. Seria um procedimento correto e justo, né, e adequado com a casa. Porque é muito fácil você para fora fingir uma coisa e para os seus ter uma outra posição, que foi o que ele teve agora. É lastimável. Nós sabemos que tem deputados do PSDB que são acusados de receber mensalão de organizações sociais pelo Ministério Público. Então ele poderia representar esses deputados aqui e pedir explicações, uma vez que ele está indignado com a posição do Conselho de Ética. É lastimável que o deputado tenha tido essa posição. O Conselho de Ética também decidiu que Luiz Moura terá o prazo de 5 sessões para entregar as explicações. A partir daí, dessas explicações, nós podemos então dar sequência fazendo uma investigação, como o Conselho de Ética tem que fazer, ou então arquivar. Isso o Conselho vai decidir após o recebimento por escrito dessas explicações pelo deputado Luiz Moura. Essa é para você, futura mamãe. Você prefere parto normal ou cesariana? O AL Debate discutiu as alternativas para o nascimento do tão esperado bebê. Olha só. O médico que acompanha a gravidez da mulher sempre será o mais indicado para dizer qual é o procedimento mais adequado? Será? Eu sou Silvia Garcia e este é o Assembleia Debate de hoje, que tem em discussão a escolha do parto. De quem é o direito à escolha do parto? Da mãe ou do médico? Bom, para debater e esclarecer este assunto, nós recebemos aqui o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Nós também temos o médico Jorge Cury, que é vice-presidente da Associação Médica Brasileira, AMB. E Raquel Marques, presidente da Associação Artemis, aceleradora social focada nas questões da mulher. Falei certo, quase que não sai o Artemis aí também, né? Primeiro, deixa eu perguntar uma coisa que é curiosidade aqui da apresentadora. O que é uma aceleradora social? Esse termo eu nunca tinha ouvido. Nós temos muitos desafios ainda para a equidade entre homens e mulheres, oportunidades no mercado de trabalho, questões de violência. E a Artemis ela vem ocupar esse papel, de acelerar esse processo, né, de fazer com que as leis que existem sejam cumpridas e propor outras questões, enfim, atuar no social, no político. Fazer esse meio campo aí para ajudar nesse meio campo a sociedade. para que a gente avance nas questões voltadas à mulher. Bom, eu tenho aqui já uma afirmação, não é minha. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Mas apesar de os bebês nascerem livres, as pessoas nascerem livres, as mães não têm tido a mesma liberdade na hora da escolha do parto. É isso, deputado. Já começo com o senhor. O senhor é obstetra também, deixar claro aqui, é médico, enfim. Acho que as mulheres não estão sendo muito ouvidas. Ou é impressão minha? Eu acho que, enfim, isso varia muito, né? Como várias outras questões no Brasil, isso tem um recorte social. Né? Se você comparar uma mulher que faz o pré-natal com seu médico particular, numa clínica particular, privada, com determinadas condições, com condições econômicas diferenciadas, eu diria a você que essa mulher é mais do que ouvida. É mais do que ouvida. Entendi. Agora, uma mulher num sistema e num serviço público, em geral, que a gente não quero aqui generalizar, mas enfim, sua maioria, desumanizado, impessoal,
distante, com profissionais submetidos a condições de muito estresse, com pacientes, com mulheres submetidas a condições de muito estresse, sejam elas questões emocionais, psicológicas, sejam elas por um background social, quer dizer, uma mãe, adolescente, às vezes no seu segundo filho, parceiro distinto, numa condição social complexa, às vezes, enfim, vítima de violência, uma série de coisas. Quer dizer, essa mulher tem condições completamente diferentes da escuta do que aquela mulher de classe média que fez, inclusive, a escolha do seu médico. Aliás, as escolhas começam aí. Quer dizer, dentro do próprio sistema público, quem é que hoje consegue escolher o seu médico? Quem é que consegue escolher o seu local de trabalho? Já está bom se tiver médico. Há boas exceções. Há serviços médicos no serviço público de excelência, especialmente no tocante ao pré-natal, enfim, agora ao próprio parto, mas o fato é que o problema já começa e tem raiz, por exemplo, nas questões sociais. Nas questões sociais. No abismo social. É isso mesmo, doutor Jorge? Confere? Concordo. Eu acho que o SUS é uma proposta brilhante, né? Extremamente avançado como proposta, mas devido ao mau financiamento, ao insuficiente financiamento do SUS, ainda a falta de recursos, aquela que é uma das propostas básicas, né, de equidade, universalidade, ele não consegue chegar de forma integral, como é proposto, a todos os brasileiros. E aí acaba nisso que o deputado acabou de referir. Realmente existe uma desigualdade muito grande de oferta de condições, inclusive para a mulher, na hora do seu parto, né, que é um momento muito precioso. É um momento precioso, delicado, quando é único, a primeira vez que a gente vira mãe, a gente está deixando também de ser filha e está se tornando mãe. Então, assim, são várias informações, é muita coisa para a gente absorver e ainda não poder ter a escolha. Raquel, as mulheres estão sendo escolhidas, é isso? Sem dúvida, a maneira como as coisas acontecem no sistema público e privado são distintas. Mas eu diria que em nenhum dos dois sistemas as mulheres estão sendo ouvidas adequadamente. Por quê? Né? No sistema público há uma questão da falta de opção, porque é assim um protocolo, é assim uma situação, não há às vezes nem profissionais, não tem anestesista ou não tem uma infraestrutura, então a mulher é obrigada a se submeter a um certo procedimento, porque aqui é assim. E aí há muitas vezes uma falta de cuidado também na forma de falar e de expressar esse ponto de vista, que faz com que essa violência ou essa questão seja sentida de uma forma ainda mais dura. Mas no sistema privado, as questões não são muito diferentes, né? Uma mulher no sistema privado, ela tem direito de escolha desde que ela queira a mesma coisa que o médico. Se ela concordar com o médico, ela tem escolha, né? E isso significa, no atendimento obstétrico, usualmente, querer uma cesariana. Né? Uma mulher que chega no médico privado, no médico de convênio, e já deseja uma cesariana, ela vai ter o seu desejo atendido. Rapidamente. Rapidamente. No mesmo dia que chegou grávida, já vai marcar, inclusive, o parto e vai para um hospital incrível, com uma hotelaria linda, onde ela vai se sentir uma princesa e o seu filho vai nascer. Mas as mulheres que não querem isso, e uma pesquisa lançada pela Fiocruz há 2 semanas, chamada Nascer no Brasil, ela aponta que 70% das mulheres, no começo da gestação, querem um parto normal. 70%? 70% querem um parto normal, 30% querem cesariana por medo da dor. A pesquisa da Fiocruz. Lá no Rio de Janeiro, né? Fiocruz. Feita no Rio de Janeiro. Feita no Rio de Janeiro. Não, é uma abrangência nacional, Brasil. 24 mil pessoas, uma amostra de 24 mil pessoas. Quantas? 24 mil. Foi feito no SUS e na iniciativa privada, em todos os estados do país. Uma pesquisa interessantíssima, muito abrangente, muito profunda. Ela foi feita em 3 anos. A CPI das áreas contaminadas apertou o cerco contra as empresas poluidoras de São Paulo. Os deputados querem que a CETESB, Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, entregue a relação com os nomes de quem suja o meio ambiente. Foram aprovados todos os requerimentos sobre contaminação. O do condomínio Barão de Mauá, em Mauá, e do Shopping Center Norte e Conjunto Habitacional Singapura, na zona norte de São Paulo. Regiões com construções feitas em cima de lixões com substâncias tóxicas e cancerígenas e ainda com riscos de explosão.
Ainda nessa CPI, foi feito um requerimento para que o presidente da CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado, entregue em 15 dias a relação de todas as empresas poluidoras do Estado de São Paulo. Esta CPI, como qualquer outra, tem o prazo de até 120 dias para entregar resultados, mais 60 dias de prorrogação. A contar pelo calendário, a data será dia 25 de dezembro, mas segundo a presidente desta comissão, os resultados serão entregues antes. Hoje, nessa CPI, foi reafirmada a prioridade da investigação de áreas contaminadas, que foram as do Barão de Mauá, condomínio Barão de Mauá, na cidade de Mauá, onde vivem mais de 7.000 pessoas, né? São 54 torres construídas em cima do antigo lixão industrial da Cofarp, da Fiat Magnete Marelli. E nós sabemos, por laudos da CETESB, que é um local com alto risco. Inclusive, já houve uma explosão há 14 anos atrás com o falecimento de um rapaz que estava fazendo manutenção numa caixa de água subterrânea. Além disso, Center Norte, Shopping Center Norte, também foi um caso que esteve na mídia, também está aqui para ser investigado como prioritária, área contaminada prioritária para investigação, e tomadas de buscar solução, convocar diretores, presidentes das empresas, encaminhar para o Ministério Público e fazer o nosso papel realmente. E a outra área é a CDHU da Zacnarc, que é aqui na capital. E nós abrimos o cronograma da CPI até a primeira semana de agosto, é o momento em que outras áreas poderão ser incluídas. Áreas para investigação, que está aberto para que os outros deputados possam abrir esse leque de discussão. E aí, após esse cronograma da primeira etapa cumprido, nós estaremos investigando, convocando os responsáveis, chamando as empresas para prestar esclarecimentos, chamando a CETESB para poder fazer verificação dos laudos. E, enfim, a terceira etapa seria a formação do relatório e a cobrança de ação e efetivação, porque CPI é poder de polícia. Então, cobrar efetivamente isso e encaminhar aos órgãos competentes para a resolução dos casos. Um projeto aprovado na Assembleia, mas ainda não sancionado pelo governador, pode fazer muita diferença para quem faz tratamento à base de oxigênio pressurizado, a chamada medicina hiperbárica. Veja comigo. Dados do Ministério da Saúde mostram que a diabetes atinge cerca de 8% da população brasileira. Muitas vezes, essa doença acaba acarretando feridas e infecções de difícil cicatrização. Uma opção de tratamento garante uma melhor recuperação, não somente para esse tipo de paciente, mas para pessoas com outras enfermidades. É a medicina hiperbárica. Tem que ter uma concentração bem alta de oxigênio no sangue. Para atingir isso, não basta só respirar oxigênio 100% por uma máscara, tem que estar pressurizado, né? O tratamento existe há 30 anos, mas ainda é desconhecido da grande maioria. Hoje, com a informação dos ótimos resultados clínicos, está sendo mais recomendado. Desde 2011, está no rol dos procedimentos obrigatórios dos planos de saúde, mas na rede pública ainda não está disponível. Por isso, muitos dependem da justiça para ter acesso ao tratamento. A gente recebe bastante mandado de citação, exatamente por esse tipo, não exatamente para oxigenoterapia hiperbárica, mas também para procedimentos que requerem essa certa urgência. É bastante comum, sim. No Brasil, mais de 100 mil pacientes já foram tratados. Além dos bons resultados, a medicina hiperbárica reduz o tempo de internação hospitalar, o uso de antibióticos e até de cirurgias. Quem se utiliza desse tratamento vê e sente os resultados. Eu nem sabia que existia esse tratamento. Aí, pela primeira vez, eu tive um problema na minha perna, que é diagnosticaram como erisipela. Hoje já está bem melhor, é claro, depois das sessões de hiperbárica. Eu tenho erisipela bolhosa e o médico mandou fazer hiperbárica, mas infelizmente aqui não se consegue nada, né? A não ser na briga. Depois de muito quebra-pau, muito processo, eu consegui, pelo convênio, fazer 10. E nas 10, que é 10, cada vez é 10. Nas 10 já houve melhora. Na quinta já começou a secar. Uma proposta apresentada na Assembleia Paulista quer garantir que todos tenham o mesmo direito. É um tratamento muito, mas muito especial. Eu gostaria que São Paulo saísse na frente. São Paulo é referência em tantos segmentos, em tantas obras, né, em tantas coisas boas, que o reconhecimento e os convênios com as clínicas, né, hiperbárica pudessem acontecer nesse estado e fossem para todo o país. Só São Paulo tem 38 clínicas e quase 100 em todo o país. Música, talento e amizade. A gente termina o Panorâmica com os cantores e compositores Joca Freire e João Marcondes,
que deram um show no Dedo de Prosa dessa semana. Eu volto no sábado que vem. Até lá! Meu amigo João me disse assim: quanta tristeza pra quê? Essa ingrata não vale as suas lágrimas, não. Porque sofrer por alguém que lhe desiludiu, fez seu mundo ruir, zombou da sua devoção. Meu amigo João chora por mim, talvez por preocupação. Comovente o papel carrega solução. Não quer deixar pra depois, não vai se omitir ao chorar ou sorrir. Já está de prontidão pra consolar. Sabe quem viu um violão unir em meados de abril? Meu amigo João me disse assim: quanta tristeza pra quê? Essa ingrata não vale as suas lágrimas, não. Porque sofrer por alguém que lhe desiludiu, fez seu mundo ruir, zombou da sua devoção. Meu amigo João chora por mim, talvez por preocupação. Comovente papel carrega a solução. Não vai deixar pra depois, não vai se omitir ao chorar ou sorrir, já está de prontidão pra consolar.